Fala pessoal, estamos aí na quarentena, estudando física. Não deixa a física morrer, não deixa a física acabar. A ciência foi feita de física pra gente estudar. Vamos seguir estudando a física aí com o problema do elevador. Então, o que é o problema do elevador? A gente vai analisar a aceleração em todas as situações que o elevador se encontra, né? Quando ele está acelerando, desacelerando, e o que marcaria uma balança se a gente estivesse no elevador em cima de uma balança? Qual é a massa que aquela massa marcaria que a gente teria em determinada situação, certo? Antes, porém, a gente tem que diferenciar alguns conceitos. O conceito de peso e massa são conceitos diferentes dentro da física. Massa é uma quantidade constante e medida em quilogramas. É o conceito que nós estamos mais. É o que a gente conhece no dia a dia. Aí o que a gente fala de peso, na verdade, é massa. Né? E essa quantidade é uma quantidade constante. Independente se tu tiver em Mercúrio, em Vênus, na Terra, em Marte, em Júpiter, em qualquer dos planetas aqui dessa imagem, ou em qualquer galáxia, a tua massa ela vai ser constante, vai ser sempre a mesma. Agora, o peso depende do local em que nós estamos. E o peso é uma força gravitacional. Como é uma força, ela é medida em newtons. Então, por exemplo, se um urso polar, lá onde ele vive, que são nos polos, ele tem uma força gravitacional X. Agora, se ele fosse para o Rio de Janeiro, essa força gravitacional, que a gente chama de peso, se ele tivesse no Rio de Janeiro, ela seria menor. Então, para ele seria muito melhor, né? Então, a segunda lei de Newton, a gente tem que força resultante é igual a massa vezes aceleração. A gente pode fazer um paralelo aqui com o peso, que é uma força. Então, aqui a força seria o peso. A massa, que é uma quantidade constante, seria igual à própria massa. E a aceleração, ela seria a nossa gravidade, né? Essa gravidade é que depende do lugar, aqui na Terra, ou em Júpiter, ou em Marte, ou em Netuno. Né? Essa gravidade aqui, essa aceleração é que depende do lugar. Ela não é igual em todos os lugares. Na superfície da Terra ela varia, mas varia um pouquinho. Né? Ela é em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas ela, a partir do momento que tu vai mudando a região, ela vai mudando um pouco, né? Ela não fica só 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aliás, isso é uma... A gente está arredondando esse número, né? Porque a gente vai indo... Quando a gente toma mais casas decimais, a gente vai indo 9,8, 7, 2, 5. E essas casas decimais, a partir do 8, elas variam, né, tornando G também variável à medida que nós mudamos de lugar. Então, aqui nós temos a balança de banheiro, a famosa balança de banheiro, né? Aquela que tu tem, que muita gente tem briga com ela. Principalmente se tu mora perto de uma padaria aí, que tu fica olhando aqueles sonhos, aquelas bolos maravilhosos, tu fica pensando, meu Deus do céu, né? Não vou conseguir fazer dieta nunca mais. Mas então, o que a balança de banheiro ela mede propriamente? Ela mede força ou massa? O que vocês acham que ela mede? Pausa o vídeo aí, dê uma pensada. O que vocês acham que ela mede? Então, ela mostra pra gente a nossa massa, que é uma quantidade constante. Mas o que ela mede? Ela mede uma força. Só que ela converte para nós para massa, para fazer sentido, certo? Então ela mede uma força, ela não mede massa. Ela faz um cálculo dentro dela e converte para a gente para massa. Mas ela não mede ela não mede massa, ela mede força. Mas qual o tipo de força que ela mede, né? Qual é a força que ela mede? Será que ela mede a força gravitacional, a força peso, né, que a Terra nos atrai?
Não, a balança ela mede a força normal que a balança faz para te equilibrar, para equilibrar a tua força-peso, né? Essa, essa tua aqui, que eu botei entre aspas, é porque a força-peso ela não é tua, né? É a força com que a Terra te atrai. E que, como a gente viu, dependendo da localidade da Terra que tu estiver, essa força-peso vai mudar um pouquinho. Então, a força. Então, como a balança mede a força normal, né? Em certos casos ela não vai ser igual à força-peso. Por exemplo, aqui num plano inclinado. Essa força normal aqui não seria igual à força normal que equilibraria a tua força-peso. Então, por exemplo, nesse caso, se tu tivesse no plano inclinado em cima de uma balança, ou esse bloquinho aqui estivesse em cima de uma balança, essa balança não marcaria a quantidade de massa real desse bloquinho, né? Porque ela não está sendo, essa força normal, ela não está igualando a força-peso. Então a balança, ela, primeiramente, ela mede a força normal e converte para a gente para a massa, né? Para fazer sentido para nós. Eu botei essa imagem aqui de uma balança, essa balança a gente chama de balança de equilíbrio, para falar sobre a diferença um pouquinho entre ela e por que essa aqui é um pouco mais, ela seria um pouco melhor no sentido de variar resultados em relação à balança de banheiro, né? Por quê? Porque, por exemplo, se eu botar 1 kg aqui, pensa que eu botei um pezinho de 1 kg aqui. A única quantidade de massa que vai equilibrar esse 1 kg aqui vai ser por 1 kg aqui também. Só que e isso vai funcionar em qualquer local da Terra, ou funcionando em qualquer, teoricamente, em qualquer lugar de outros planetas, em Marte, em Júpiter. A balança de banheiro, ela é programada para nos retornar um valor seguindo uma gravidade específica, uma aceleração, uma g específica. Então, dependendo do lugar que tu estiver, ela pode te dar pequenas variações de massa, né, da quantidade de massa que tu tem. Então, agora que a gente já sabe a diferença entre massa e peso e como que uma balança, o que uma balança de banheiro mede, a gente vai direto propriamente para o problema do elevador, né? Então, dentro do elevador, quais são as forças que atuam em quem está dentro dele? Vamos pensar aqui. Isso aqui vai representar o nosso elevador, esse quadrado branco, e esse quadrado azul representa a nossa balança de banheiro. Então vamos pensar aqui. Se um leão estivesse pegando um elevador, quais são as forças que atuariam nele? Seria a força peso, que é a força que a Terra faz sobre o leão, que aponta para baixo, e a força normal, que seria a força que a balança faz no leão e aponta para cima. A força peso é uma força à distância, né? A Terra aplica uma força ao leão e não precisa estar tocando no leão. Enquanto que a força normal é uma força de contato. Essa balança ela precisaria, embora a figura aqui, né, não esteja ajudando, mas a ideia é que a balança esteja tocando, esteja fazendo um contato e por isso, através desse contato, se estabelece uma força normal. Bom, e sabendo que as únicas forças que não são desprezíveis são a força normal e a força peso, esse problema. As outras, por exemplo, se eu tivesse pegando um elevador com um leão, eu estaria fazendo uma força gravitacional no leão, mas essa força ela é tão pequena frente à força que a Terra faz no leão que ela é possível ser descartada, não é um problema, não vai fazer muita diferença, né? Já a força que a Terra faz, ela não pode ser desprezível. Bom, sabendo que as únicas duas forças que não são desprezíveis são essas nessa situação, então quais são as situações possíveis? São essas três aqui, né? A força normal é igual à força peso, a força normal maior do que a força peso e a força normal menor do que a força peso.
Então agora a gente vai citar cada uma dessas situações aqui e em cada situação o que a balança marcaria, né? Qual é a quantidade de massa que a balança marcaria, já que ela marca só a balança, ela marca a força normal e converte para a gente para força, para massa, né? Então aqui o primeiro caso, a força normal é igual ao peso. Então temos aqui o nosso Alex do Madagascar, com as duas forças que estão atuando sobre ele, e aqui eu botei referencial, que diz que ele cresce para cima, ou seja, todas as forças que estão para cima, elas serão positivas, e as forças que tiverem contrário a essa flechinha serão negativas. Ou seja, a força aqui, em todos os casos, a força normal vai ser positiva e a força peso vai ser negativa. Então, como fica o elevador nessa situação? Vamos analisar aqui. A força da segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre um objeto, né? Então, aqui, quais são as forças que estão atuando no leão? A força normal da balança, certo? No leão, e a força peso. Como aqui a força normal é positiva, eu deixo ela positiva. Como ela, em relação ao referencial, a força peso é negativa, boto um menos. Então, como a força normal e a força peso são iguais em módulos, módulo quer dizer o tamanho dessa flechinha aqui, né? Então, força normal menos o peso, nesse caso, como a gente supõe que elas são iguais em módulo, né, elas têm o mesmo valor em módulo, essa subtração aqui vai dar zero, né? Então a gente sabe que a massa vezes a aceleração é igual a zero, ou zero é igual a massa vezes a aceleração. Como a massa é uma quantidade sempre positiva e igual em todos os lugares, isso me diz que a aceleração é igual a zero, né? 0 metros por segundo ao quadrado. Então, o que isso implica? Que o elevador, nessa situação, onde a força normal é igual a força peso, ele vai ficar parado, ele fica parado, né? Ou com velocidade constante, subindo ou descendo, né? Se o elevador estiver subindo e a força normal é igual ao peso, quer dizer que ele está com velocidade constante. Que é depois que tu dá aquele arranque, né, ele vai em velocidade constante. Ou ele pode estar descendo, quando ele dá o arranque inicial na descida e depois ele fica com velocidade constante. Ou a situação em que ele está parado, né, quando ele está esperando a gente entrar no elevador. Então, em qualquer uma dessas situações, a força normal é igual à força peso. E nessas três situações, o que ou quanto marcaria a balança de banheiro? Né? Então, aqui, força normal, a gente parte de força normal é igual a força peso. Se a força normal é igual a força peso, então força normal é igual a mg. O que a balança faz é que ela divide a força normal por a gravidade do local, né? Ou uma gravidade específica que se bota dentro da programação da balança, que deve ser aproximadamente 9,8. Então, se eu dividir esses dois lados por g, eu fico que força normal por g é a própria massa, né? Que é o que a balança faz. Essa operação força normal dividido por g é o que a balança faz. E ela nos retorna um valor. No caso em que a força normal é igual à força peso, ela nos retorna a m, propriamente m. Então, a balança marcaria a quantidade real de massa que você possui. Agora, o segundo caso. O caso de que a força normal ela vai ser maior que o peso. Então, temos o Alex aqui de novo. Como fica o elevador? Aqui, só um adendo, né, que força normal é igual a maior do que a força peso, quer dizer que o tamanho da flechinha, a força normal, deveria ser um pouco maior do que a flechinha peso, né? Mas aqui eles estão iguais só porque eu não desenhei de novo, não desenhei de novo essa flechinha, mas isso aqui é só para um desenho ilustrativo, né? Nesse caso. Para ser mais rigoroso, essa flechinha tem que ser um pouquinho maior. Mas é só para ilustrar, né? O que é importante é saber dessa relação aqui.
Então, nesse caso, como que fica o elevador? Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. As únicas forças que não são desprezíveis são essas duas, força normal e força peso. Força normal menos força peso, agora não vai ser igual a zero. Né? Por quê? Porque essa quantidade é maior que essa. Como a força normal aqui ela é maior que zero, né? Porque em relação a esse referencial, isso me diz que a massa vezes a aceleração ela vai ser maior que zero também. Porque essa quantidade, essa subtração aqui dá maior que zero. Então, a gente conclui que a massa vezes a aceleração vai ser maior que zero. Se eu dividir essa desigualdade dos dois lados por m, né, eu chego que A tem que ser maior que zero. Se eu dividir aí aqui MA por M, isso fica só A. Dividir 0 por M, qualquer coisa dividido por 0, 0 dividido por qualquer coisa é 0. O que decorre? Como é que vai ficar o elevador, então? Esse elevador vai aumentando a velocidade, né, porque a aceleração é diferente de 0, até chegar na velocidade padrão de subida. É o arranque, né? Quando tu tá no elevador, entrou no elevador. Aí, se a velocidade não variar, você tem que ficar eternamente parado. Então, tu tem que ter uma aceleração mínima para a velocidade variar, né? Então, essa é uma primeira situação. Aceleração maior que zero, tu dá o arranque ali, né? Para o elevador ir subindo. Então, até chegar aquela velocidade padrão de subida. Ou tem a situação em que vai diminuindo a velocidade do elevador na descida, até parar. Por quê? Porque se o elevador está descendo, certo? Tá numa velocidade constante descendo, ele não pode variar ele não pode variar a sua velocidade se não tiver uma força resultante. Então, em um momento, algum momento, lá os cabos do elevador eles têm que puxar um pouco mais, tem que forçar um pouco mais, e o que decorre disso é que a balança vai fazer uma força normal um pouquinho maior que a força peso, fazendo com que a velocidade do leão chegue a zero, diminuindo, daí aqui ó, vai diminuindo a velocidade do elevador na descida até parar, que é para tu parar o elevador na descida, né? Tu precisa ter uma força normal um pouco maior que a força peso. Essas são as duas situações aqui que acontecem quando a força normal é maior que a força peso. Então, o que ou quanto marcaria a balança de banheiro nessa situação? Vamos para a segunda lei de Newton. Força normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração. Então, substitua a força-peso por mg e já passo para o outro lado. Então, força normal é igual a massa vezes a aceleração mais massa vezes a gravidade. A força normal vai ser igual a m, que multiplica a mais g. E agora, fazendo o que a balança faz, né, eu divido a força normal por g em um lado, e se eu faço isso de um lado aqui, né, eu tenho que fazer do outro também. Então, força normal dividido por g vai ser igual a m, que multiplica a mais g dividido por g. Então, vamos pensar nesse quociente aqui, ó, a mais g dividido por g. Se eu estou dividindo se eu estou dividindo a mais g por g, e esse quociente a mais g, ele tem que ser, se não tivesse esse a, ele seria igual a 1, né? Só que como a é um pouco maior que zero, é maior do que zero, então eu estou adicionando uma coisa a esse g e dividindo por g, certo? Então esse quociente aqui ele tem que ser um pouco maior que 1. Então, o que a balança está me dizendo, o que a balança vai me retornar é a massa real que a gente tem, multiplicado por uma coisa que é maior que 1. Portanto, essa balança ela marcaria uma quantidade de massa maior do que a gente possui, certo? Agora, a terceira situação. Temos a força normal menor do que a força peso. Aqui, de novo, o Alex, com referencial. Como ficaria o elevador nessa situação? Então, vamos para a segunda lei de Newton de novo.
Então, força resultante igual a massa vezes aceleração, as duas forças que não são desprezíveis nesse caso, as únicas que devem estar no cálculo, força normal menos peso, igual a massa vezes aceleração. Agora, a força normal é menor, então essa subtração aqui daria uma coisa menor que zero, certo? Porque esse valor aqui, se aqui fosse 10, aqui ia ser, esse valor em módulo seria 11, então isso aqui daria menos 1, né? Por exemplo, se fosse esse o caso. Mas então a gente conclui que massa vezes aceleração menor que zero. E a aceleração, da mesma forma de raciocínio do outro caso, a gente chega que a aceleração tem que ser menor do que 0 metros por segundo ao quadrado. E como é que fica o elevador sabendo dessa situação, né? Ele vai aumentando a velocidade até chegar na velocidade padrão de descida, que é o caso em que tu vai entrar no elevador, o elevador está parado e tu quer descer. Então tu tem que fazer com que a força peso seja um pouquinho maior do que a força normal, para que o leão entre em movimento para baixo, certo? Ou, pensando no elevador, os cabos eles têm que afrouxar um pouquinho a força que eles estão fazendo para que a força peso sobre o elevador e todo o conjunto vá para baixo. Mas aqui a gente está analisando o leão. Então a gente tem que pensar que a força peso sobre o leão ela vai ser um pouquinho maior em módulo, né? Esse tamanho dessa flecha aqui, ela deveria ser um pouquinho maior do que ela tem que ser um pouco maior do que a força normal para que ele vá para baixo e aumente a sua velocidade. Senão, se a aceleração é igual a zero, ele nunca vai modificar essa velocidade e ia ficar parado. E se a aceleração é negativa, ela está indo para baixo, né? Nós estamos em relação a esse referencial, o leão estaria indo para baixo. Tem essa situação ou a situação que o elevador vai diminuindo a velocidade na subida até parar. Quer dizer, esse elevador estaria se ele estivesse com uma velocidade constante indo para cima, daí ele quisesse parar, né, porque a gente não vai até o infinito com uma velocidade constante, então a gente tem que fazer com que essa força-peso em algum instante seja maior do que a força normal, para que ele varie a velocidade até ela chegar a zero, certo? Como a velocidade estaria para cima e eu quero que ele pare, eu tenho que ter uma força contrária à velocidade. Então, e nessa situação, ou quanto marcaria a balança de banheiro nessa situação? Vamos para a segunda lei de Newton. Força normal menos a força peso. É igual, nesse caso, como eu já sei que a força peso é em módulo maior, né? Ou a força normal é menor em módulo que a força peso, isso aqui, essa subtração daria uma coisa negativa. Então já bota um negativo aqui, desse lado. Vamos para seguindo a equação. Eu substituo o peso por mg e já passo para o outro lado. Então fica normal, força normal é igual a mg menos massa vezes aceleração. Coloco em evidência o m, né, que tem nos dois termos aqui. Força normal é igual a m, g menos a. E faço o que a balança faz. Divido essa equação por g dos dois lados. E eu vou chegar que força normal dividido por g é isso aqui. M que multiplica g menos a dividido por g. Novamente, o que a gente faz aqui? Vamos pensar em m multiplicando esta coisa aqui. Esta coisa é g menos a dividido por g. Só que, como esse a aqui, esse a aqui a gente bota só o módulo dele, né? Porque a gente já botou um menos aqui. Então a gente não precisa pensar, não precisa botar o valor real da aceleração, não precisa botar com o sinal. A gente só bota a quantidade da flechinha, né? A gente só pensaria na quantidade da flechinha. Então, por isso que já tem esse E menos direto aqui. Então, G menos A. E esse A aqui, ele não é zero. Então, eu tô diminuindo G de uma coisa que é maior que zero aqui. Esse A seria maior que zero. E diminuindo. E dividindo por G. Portanto, sem o M aqui, pensando só nesse quociente, tem que dar uma coisa menor do que zero.
Então eu estou multiplicando a massa real por uma coisa que é menor do que zero. Então, o que a balança marcaria, que é força normal dividido por G, ela marcaria uma quantidade de massa menor do que a gente possui. Então, pessoal, agora que a gente já viu todos os casos que eu tinha citado anteriormente, agora a gente vai para um caso especial. O caso especial em que o elevador entraria em queda livre, ou seja, que todo mundo ia morrer. Não, sacanagem. Mas seria o caso em que o elevador, os cabos do elevador que estão ligados ao motor se romperiam e o elevador ia entrar em queda livre, assim como qualquer bolinha que a gente jogue no ar. Temos aqui o referencial, o Alex. Então, como ficaria o elevador nesse caso? Reparem aqui, ó, que eu não desenhei mais a força normal. Tá? Por que eu não desenhei a força normal nesse caso? Porque a força normal ela é uma força de contato. E no momento em que o elevador entrasse em queda livre, não teria nada mais segurando o Alex. Ele estaria solto no ar. A balança não estaria mais em contato com o Alex. E é por isso que ele não teria mais uma força normal sobre o Alex. A balança não faria mais uma força normal. Não teria mais um contato, ou pelo menos não um contato significativo. Estaria meio que flutuando, né, na superfície da balança. E é por isso que, nesse caso aqui, eu desenhei só a força-peso, que é a única que está puxando o elevador, que estaria puxando o elevador e o Alex para baixo, né, junto todo esse sistema. E a balança também. Mas como a gente está analisando só o Alex aqui, a gente só bota a força-peso sobre ele. Então, como que ficaria o elevador nesse caso? Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Como a única força que não é desprezível é a força-peso, nesse caso, e ela é negativa em relação ao nosso referencial, a gente bota que menos peso é igual a menos MA. Então a gente já anuncia, né, que nos dois lados vai ser negativo, porque essa aceleração vai ser negativa também. Então substituindo em peso igual a mg, e aqui a gente corta dos dois lados a massa e a gente chega aqui menos A é igual a aceleração, que seria menos A, que é negativa, é propriamente a G, a gravitacional, que é menos em relação a esse referencial aqui. Então, nesse caso, o elevador iria aumentar a sua velocidade até atingir o solo, né? Até entrar em colisão com o solo. Neste caso, o que ou quanto marcaria a balança de banheiro? Vamos para a segunda lei de Newton. A força normal é igual a zero. Nesse caso, porque não teria contato. Né? Até nem desenhei ela em cima do Alex. Fazendo o que a balança faz, dividido dos dois lados aqui sobre G. Força normal sobre G seria igual a zero dividido sobre G. Zero dividido por qualquer coisa é igual a zero. Né? Ela marcaria que a gente não teria massa. Basicamente porque não tem contato. E é isso que aconteceria se o elevador tivesse em queda livre, não tivesse mais sob a ação dos cabos que o sustentam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido todas as situações, todas as análises que nós fizemos. Desejo bons estudos para vocês e falou!